Que é massa. Bom demais. Arrasou, velho. Nossa, bom demais. Gente, eu tô aqui com um talentaço, cara. Um cara que, minha culpa, eu não conhecia. Pô, que louco. Pô, falei, como é que eu não conhecia esse cara? Felipe Moreno, um super talento. Bicho, que é isso. Obrigado bicho. por estar aqui. Obrigado eu. Uma honra, bicho. Honra minha, fala isso, honra minha. Uma aula aqui, como eu disse para você. Muito honrado, muito surpreso ainda por estar aqui com você. Você que representa para mim e para outras gerações da música brasileira, assim, fantasticamente, me inspira também. E estar aqui com você, pô, é um presente que obrigado, fico feliz. Que Agora, isso? você falou coisa de inspirar. Sim. Eu fico realmente inspirado quando eu vejo um cara tocando como você. Eu ouvi o teu som pela primeira vez num vídeo que o Gilson Peranzeta me mandou. Você chamou o Gilson para fazer algum trabalho, não lembro exatamente. Foi, eu morava em São Paulo, bicho. Uhum. Eu mandei uma carta para ele, aquela coisa, né? Carta ou e-mail? Não, carta foi antiga, pô. Eu sou meio velho. Porque uma carta que eu escrevi como formato de carta no Word e enviei o e-mail para ele. E assim, a gente geralmente vê. Hoje eu vejo que quanto mais nobre a arte do músico, mais simples ele é. Um exemplo aqui é você. Gilson também foi a mesma forma. Que eu enviei um e-mail para ele e falou, Felipe, me ligue. Aí eu, na hora, liguei. Rapaz, gostei da sua música, não sei o quê. Vamos gravar, vou chegar em São Paulo, a gente vai comer uma pizza. Eu não acreditei, bom na hora. Cheguei lá, a gente gravou, tomamos um café no estúdio, foi fantástico, ele gostou muito, eu gostei muito. E assim, ele pegou a música assim, bicho, e fez cresceu, né? A música assim, deu uma vida à partitura, né? Que eu tava, poxa, deve ficar assim com o piano dele, ele fez outra coisa muito melhor, entendeu? Assim que eu fiquei surpreso. Mas aí, cara, o Peranzeta, eu acho que logo que você lançou esse vídeo, não sei, ele pegou e me mandou esse vídeo. Me mandou pelo WhatsApp. Isso foi tem quase 2 anos esse vídeo. Pô, ele me mandou esse vídeo agora. Pô, Peranza, podia ter mandado isso há 2 anos atrás. Mas ele me mandou assim e falou assim, ouve esse cara aí. Eu acho que não sei se você falou cara ou se falou esse garoto. Novo pra você. Ouve esse menino aí. Me mandou um WhatsApp. E aí eu fiquei um tempo, porque às vezes você recebe o vídeo, aí você tem que clicar ainda para assistir. Você está no meio do negócio. Eu lembro que eu não abri na hora. Eu passei uns 2 dias assim, aí quando eu vi de novo, falei, pô, deixa eu ver esse negócio. Quando eu vi, bicho, eu caí para trás, achei bom, paga. Aí falei, Peranzeta, como é que você descobriu esse cara? Ele falou, não, foi ele que me descobriu. Exatamente. Eu fui atrás dele, eu compus essa música pensando no piano dele, que eu vi uma gravação dele, de um DVD do Dominguinhos chamado Iluminado. Lindo. E ele participou, fez uma música em duo com o Dominguinhos, uma música chamada Homenagem a Jackson do Pandeiro. Ele fez uma introdução e Dominguinhos, eles fizeram um duo. E assim, um piano assim, cheio, né? Um piano assim... com muita personalidade, assim, eu vi e, poxa, eu achei, vou ver, vou mandar aí para ele. O não eu já tenho, né? O não já tem, exatamente. Aí eu fui e vendo esse vídeo, esse vídeo começou a sair outros vídeos no YouTube, seu tocando, né? Eu fui vendo, falei, pô, todos antigos aqueles, tem tempo. Muito bons. Muito obrigado. E aí eu falei, cara, vou chamar esse cara para fazer um café. Para tomar um café lá em casa. E aí você tá aqui. Obrigado por ter aceito, cara. Nem acredito ainda. Para mim é como eu falei, eu assisto o programa, assisto sempre que lança lá, porque é um programa que acrescenta, né, bicho? Muito. A gente vê as histórias de outros músicos também, vê a música de outros músicos. Isso é muito importante para ter a união, de saber o que está rolando, o que rola da música brasileira, né? Que é música brasileira que eu me identifico com essa vertente, assim, mais do que nunca. E de onde veio isso? Música brasileira? Na música, de forma geral, para você. Bicho, um clichê, mas desde que eu nasci, desde que eu me entendo, assim, de consciência humana, eu convivo com música. Então, eu meio que sou obrigado a dizer que
em experiência musical é desde moleque mesmo, porque sempre rolava coisas na família, sempre tinha sarau e a família é muito musical e todos cantam, tocam muito bem qualquer instrumento, apesar de não estudar, não pegar instrumento para praticar, são todos muito musicais São profissionais? Não, da música não. Só você? Só eu e um ou outro de 15. De seus irmãos e tal, não? Não, eu sou dos primos não, só eu. Uhum. E assim, a gente sempre tocava e ninguém ensinou, tinha um monte de instrumento lá que meu avô deixava e ninguém ensinou. Acho que veio esse lance dele de pegar, até de pegar de ouvido as coisas. Ele contava até que quando ele era garoto, meu avô era garoto. Isso, ele morava no interior da Bahia. E ele escutava uma rádio que era muito boa, a rádio daquela época, ele escutava e tirava música de ouvido, ele tirava um trecho de um choro e ele deixava para o irmão dele decorar a outra parte do choro. Porque é no rádio, né? É, no rádio, não tinha aí só no outro dia para tirar a música. Aí eles pegavam, tirei essa parte, você tirou? Então passa aí pra gente emendar o choro aí para ver. Olha que e tirava bacana. Assim, e a gente pegou isso do meu avô. E aí você vê a importância da rádio, cara. De uma rádio boa, né? Exatamente. E você foi para São Paulo para desenvolver a tua carreira? Também de tudo, não só a carreira, como... Sair da zona de conforto, né? Exatamente. Pô, isso é uma coisa super importante, né? Tá ligado nisso. Com certeza, com certeza. E, bicho, eu passei um ano assim que eu não conhecia ninguém, só um tio meu que morava lá. E eu ele vivia de música lá na época, ele tocava no Bar Brahma e tal. Uhum. E aí eu passei um ano tocando dentro de casa, só eu e Deus. Botava músicas e acompanhava, sabe? Essas coisas de estudar. E teve uma época que eu chegava pro meu tio e falava, bicho, não tem baixo, eu não deixei tocar com você me leva em casa depois, só pra tocar mesmo, porque ficar um ano sem tocar. Aí, bicho, eu comecei a querer, com baixo mesmo, ouvir tudo, um pouco de ritmo, de harmonia e melodia, comecei a trabalhar. Até isso me ajudou a desenvolver no estudo, a querer... conhecer mais os acordes, a fazer tudo, a fazer uma música que, sei lá, não só apenas uma linha de baixo. Então... Então, assim, eu gostava até hoje eu gosto de brincar assim, entendeu? Uhum. A partir daí que nasce uma ou outra composição de uma certa Isso forma. É muito também a onda do Nico. Exato. Assunção, né? O exatamente. Nico tocava muito assim. E eu tive essa experiência, na verdade, esse privilégio de poder ter tocado muito com o Nico. E eu sou fã do Nico pra caramba. O Nico passou pela minha vida assim que foi. Tipo assim, eu sempre observei a musicalidade nos músicos, entendeu? Uhum. Assim, não só os baixistas, mas pianista, na música em geral. Pô, eu lembro uma vez que eu vi o show do Toninho Horta no festival de música. Eu não conhecia o Toninho Horta. Aí meu pai que foi levar minha mãe falou: fica aí, que esse cara é um guitarrista fantástico. Eu vou ter que ir. Aí eu fiquei, não tinha ninguém, anunciar o prêmio. Primeiro lugar, segundo, aí tinha um show do Toninho Horta. Aí, bicho... E eu nem era mexer muito com música e tal, nada. Era, 12 anos, por aí, 10, 11. E aí o Toninho entrou, só ele e uma guitarra assim, acústica. E solfejando com a voz, bicho. Parece que o teatro mudou de cor, assim, ficou amarelo, azul. Ele conseguia, sabe, transpirar isso. E foi um feitiço ali pra mim que eu não acreditei, assim. Que eu nunca tinha visto aquilo, eu nunca tinha referência da música. Desse tipo de musicalidade e tal. E assim, e já falando, voltando pro Nico, assim, foi um cara assim que me despertou essa musicalidade do baixo, Toninho, você também, o Peranzeta, entre outros músicos, Dominguinhos. Porque assim, o lance de musicalidade eu sempre observei, porque o instrumento é um detalhe, né, bicho? Exatamente. Isso a gente pode fazer música com esse copo, com o fogão. Exatamente. Então, é exatamente isso. Então, assim, e você tocou com o Nico e bicho, eu fico muito feliz em estar tocando com você agora, que você não tem ideia, assim. Eu não vou dormir hoje, você sabe. Puxa. Pô, pra mim também tá sendo uma experiência muito legal. Eu comentei com a minha esposa, falei, você vai ver esse menino que vem aí tocando baixo, acho que o Nico reencarnou nesse cara. Quem me dera.
Só que quando o Nico morreu, você já tinha nascido, então não foi o caso. Não, eu não tocava baixo ainda, mas... Ele morreu em quando? O Nico morreu em 2001. 2001, não, não. Você já era nascido, por aí. Só que eu nem pensava em tocar baixo ainda. Que loucura, né, cara? Mas eu vi muita coisa dele depois, na internet aí, pesquisando. Eu fui procurar sobre ele, eu tinha descoberto que ele... Já tinha falecido. Infelizmente. Bacana. Vamos tocar uma coisa do Nico? Bora. Então bora. Cara, ensoar essa música do Nico, hein, cara? É demais. Porra. Isso aí é problema. Esse cara aqui, esse Felipe, por causa dessa forma dele tocar, eu falei, bicho, vamos fazer uma música do Nico? E aí eu lembrei dessa música do Nico, que eu toquei muito isso com o Nico, o Machixe. Mas ele nunca gravou. E aí, depois que o Nico morreu, eu lancei um disco mais tarde, um pouquinho, porque quando o Nico morreu, a gente tinha acabado de gravar um disco. Aí aquele disco lançou quando ele tinha falecido. Sim. E aí, depois desse, eu lancei um outro. E aí eu falei, vou gravar aquela música do Nico que a gente nunca gravou, né? O Machixe. E aí gravei, chamei o André Neiva para fazer. Foi super legal, fizemos um duo. E aí, quando me veio a ideia de te chamar pro programa, eu falei, vou fazer isso com o Felipe. Só que é o seguinte,
desde daquela época que eu não toco a música, né? Sim. E ela dá um trabalho, né? Demais. Cara? Pô, que loucura. Agora vendo ela aqui. Demais. Final de semana inteiro. Ralando, né? Pra gravar o programa. Arranjei trabalho pra você. Então. Arrumou trabalho. Verdade. Mas é bacana ver essa influência do Nicolas também no seu som e tal. E aquilo que eu te falei de eu estar tocando com você, a música dele que você tocou com ele. Então isso tudo não tem preço, bicho. Que bacana, né? Isso é demais. Bom, então de São Paulo, depois, o que te fez vir para o Rio de Janeiro? A praia. A praia, né? Por aí. Essa coisa de... Pô, sempre gostei de poder enxergar o horizonte, mas sem metáfora. Verdade, meu mar, meu verde. Sempre gostei de natureza. E a música daqui é mais próxima, talvez, com a que eu fazia lá na Bahia. Tem toda uma proximidade mais e... Mas você tinha algum contato ou chegou com a cara dura aqui? Como é que foi? Bicho, eu conheci o Ney. Eu Conceição. conheço o Ney. E eu liguei para... E o Peranzeta também, já conhecia. Liguei para eles. Tem um amigo meu da Bahia aqui também que me ajudou, que estuda na UFRJ, piano e tal. E aí, tô aí. Bacana, bom demais. Então a gente pode fazer uma saideira agora. Bora. Agora. Eu tava pensando, a gente falou aqui em fazer aquela minha música. Sim, por favor. E você já sabe a música. Isso eu tocava. O cara chegou aqui já sabe a música. Então... eu tocava. Não precisa nem de parte. Pois é. Eu lembro que eu tocava isso aí com um colega meu, um grande guitarrista, Tarcísio Santos. Tocava com ele e o DVD do nosso trio, não, vamos tirar isso aqui, depois vamos tirar tal. Porque foi uma referência quando comecei a tocar contrabaixo e ela tava... Eu vou ter que relembrar aqui, mas, pô, é engraçado essas coisas, porque eu tô aqui com o dono da música, bicho. Isso não tem preço, né? Na música, isso é fantástico. É bom demais. É bom demais. Então vamos tocar. Bora. Então vai.
Aê! Valeu, obrigado, eu, bicho. Obrigado eu. Obrigado pela presença. Obrigado. Pô, presentaço pra mim. Aqui. Obrigado eu, Nelson. Peraí. Não sai do vídeo ainda não. Você gostou? Então não esquece de curtir o vídeo, de se inscrever no nosso canal e deixar um comentário. Quero saber a sua opinião. Abraço.